No programa de hoje nós vamos falar sobre a conservação de forrageiras. Vamos fazer uma entrevista com algumas pessoas do meio urbano para ver o que elas acham, se elas sabem o que é isso e para que serve. Boa noite, vocês saberiam me dizer o que é feno e o que é silagem? Silagem não é aquele troço que passa no cabelo para ficar liso? Não sei. Feno não é cavalo pobre? Mas me diga, se você sabe o que é feno e o que é silagem. Olha, feno eu imagino que seja a comida do cavalo, né? Aquilo que ele... ou a coberta do cavalo, ou então a casa do cavalo, ou alguma coisa do cavalo, né? E acho que a selagem provavelmente é o processo de colocar a sela no cavalo, né? Com certeza deve ser alguma dessas coisas aí. Boa noite, então, você saberia me dizer o que é feno e silagem? Feno não seria aquela palha que é usada para cobertura do chão onde ficam os animais, e silagem, não sei explicar o que é, mas é tipo uma madeirinha meio úmida. Isso, e você sabe para que é usado? Qual que seria a importância disso? Penso eu que para absorver urina, fezes, amenizar cheiro. Boa noite, você saberia me dizer o que é feno e silagem? Cara, não sei o que é. Não faço ideia. E faz ideia para que é usado, alguma coisa assim? Também não. Não sei. Ah, então tá bom, obrigada. Obrigado. Boa noite, você poderia me dizer se você sabe o que é feno e o que é silagem? Não sei. E não faz ideia para que serve, onde que é usado? Também não. Boa noite, você sabe me dizer o que é feno e o que é silagem? Feno é uma matéria seca, né? Eu acredito que seja. E selagem, eu não sei explicar o que é, mas eu sei que é feito de milho. E você sabe me dizer para que serve? Alimentação, selagem, principalmente ligado ao tempero, e feno, acredito que também seja na alimentação. Bom, como nós podemos ver, muitas pessoas não sabem o que é feno, o que é silagem, e é por isso que nós vamos falar disso nessa matéria de hoje. Primeiro eu gostaria de falar sobre a importância dessa conservação. Ela tem uma extrema importância, principalmente quando o método de alimentação dos animais é no sistema intensivo. Então, para ter alimento durante o ano inteiro, é feita essa silagem. Também serve para as épocas de seca, que não teria como, a produção das forrageiras não seria tão boa, então faz essa produção no tempo que pode, que conseguem, e eles vão armazenar para ter alimento durante todo o ano. O armazenamento dessas forrageiras deve ser adequado para evitar que haja uma intoxicação por esses animais ou que não tenha uma boa qualidade, porque eles têm que ter a nutrição adequada para ter o ganho de peso ideal e tudo como deve ser. Agora nós vamos fazer uma entrevista com pessoas do meio rural. Vamos ver o que elas têm a nos contar e explicar melhor sobre o assunto. A silagem, ela é uma forma úmida de conservação de forrageiras. A principal composição dela é o milho, e ela não pode ser usada como um alimento que substitui toda a nutrição do animal, ela é apenas um complemento. A produção dela, ela consiste em fases. A primeira fase é a da colheita. Você colhe todo o milho que vai ser usado na composição, e aí a compactação. Quando você coloca nas trincheiras, tem que ter uma compactação bem adequada, bem realizada, porque ela compromete na eficiência da silagem. Bom, a primeira fase é chamada fase aeróbica, onde no silo começa a presença de bactérias aeróbicas, que elas vão usando o oxigênio até que o oxigênio caia e vai produzir calor e água. O calor que produz chega até a silagem, alcança até cerca de 39 graus. Durante essa fase, que cerca de 50% da proteína ela é quebrada e revertida em aminoácidos.
essa quebra, ela tá bem ligada depende muito da velocidade que cai o pH, deixando mais ácido. Bom, essa fase ela deve ser curta, porque as bactérias são aeróbicas, então elas gastam muito nutriente e muito carboidrato da silagem. E o carboidrato deve ser principalmente usado pelas bactérias anaeróbicas, que vão produzir o ácido lático, que é o principal componente da silagem. O ideal dessa fase é durar apenas algumas horas. Portanto, se a compactação dela não é realizada adequadamente, ela pode durar até semanas. E isso não é bom para a qualidade da silagem. Bom, a próxima fase é uma fase anaeróbica, onde foi removido o oxigênio na primeira fase, começa a se desenvolver bactérias anaeróbicas, onde a partir da fermentação do carboidrato da silagem, elas vão produzir o ácido acético. Bom, o ácido acético ele vai ser responsável pela queda do pH. Quando o pH chega a mais ou menos 5 ou 6, a população dessas bactérias, elas vão caindo, das bactérias que produzem o ácido acético, elas vão caindo. Essa fase dura entre 24 a 72 horas. Nas fases seguintes, ocorre o crescimento das bactérias que vão produzir o ácido lático. É chamada fase de estabilização. Nessa fase, o número das bactérias que produzem o ácido lático, elas aumentam bastante. O ácido lático é o principal componente do processo de silagem. Os animais também podem usar esse ácido como fonte de energia. Essa é a fase mais longa de todo o processo. Ele se estende até que o pH ele seja baixo o suficiente para que pare o crescimento de bactérias. Quando o valor do pH é alcançado mais ou menos 4, onde ele fica neutro, a forragem está considerada preservada e ela alcança mais ou menos isso nos 21 dias. A partir de 40 dias ela já pode ser consumida. Lembrando que sempre na hora que for consumir, é importante ter um manejo onde tenha um cuidado no manejo, para que não seja desperdiçado muito alimento. E também para que não deixe espaços ou umidade entrar, que pode comprometer a qualidade da silagem. Ele seria uma forma de silagem, porém a forma de colheita dele é um pouco diferente. Você primeiramente vai vai cortar a forrageira com uma quantidade de água um pouco maior do que para fazer somente a silagem, porque nessa época ali, que tem um pouco mais de água, ele tem também mais nutrientes. Depois que você vai colher ele, você vai deixar ele secando ao sol e depois você, na vez de colocar ele na trincheira, você vai compactar ele em forma de bolas ou de blocos. E daí ao redor desses blocos você coloca uma lona para que ocorra a fermentação dentro desse local. A fermentação ela vai ocorrer em 3 fases. Na primeira fase, ela vai ser uma fase aeróbica, portanto vai ter bactérias aeróbicas ali dentro. E posteriormente vai ser uma fase anaeróbica, com bactérias anaeróbicas. E por último vai ser a fase de estabilização da forragem dentro do pré-secado. Olá, vou falar um pouco para vocês sobre a conservação e armazenagem do feno. Então, o feno, em uma propriedade, quando ele vai ser preparado para armazenamento, vai depender do proprietário, quais são as condições que ele tem para fazer esse trabalho. Então, existem 2 opções, ou seja, até mais. Você pode escolher ele fazer totalmente braçal ou manual esse trabalho, ou você pode também estar introduzindo máquinas na sua fazenda e estar fazendo ele tecnificado, ou pode estar utilizando as 2 fazendo misto. Armazenado, ele pode ser então enfardado através das máquinas, ou ele também pode ser através de pisoteamento. Então, quanto menos volumes ficar no feno, mais fácil e mais espaço você vai ter para fazer esse armazenamento. O ideal então é que ele seja bem comprimido para você tirar todo o ar, diminuindo então o espaço para facilitar a armazenagem adequada. No feno existem vários processos.
primeiro vai ser realizado o corte. Após o corte é realizada a secagem. Após a secagem é feito então o enleiramento. Após isso é feito a colheita e armazenamento. Corte. O corte deve ser realizado com duas ferramentas, pode ser com alfange ou gadanho. Após o corte, ele vai para a secagem. Realizado o corte, após esse corte, então ele vai para a secagem, vai ter revolvimento nessa secagem, após isso vai ter o enleiramento, aí após o enleiramento, recolhimento, armazenamento, para depois finalizar então, guardar os fardos. Como que é feito o corte? Aí existem duas formas de realização do corte. Pode ser então manuais, como a gente falou, ou através de maquinários. Tá? Após o corte é realizada então a secagem. Durante a secagem eles vão ficar no período, né, através da luz solar e também no vento. Então é muito importante no período de secagem você escolher o dia em que você vai fazer essa fenação, porque o ideal é que ele seja cortado e secado e até mesmo armazenado no mesmo dia, para ter um feno de melhor qualidade. Então, durante a secagem é ideal que você faça um revolvimento, ou seja, revire esse feno para que ocorra uma secagem aleatória. O revolvimento, ou seja, após você virar esse feno diversas vezes durante o dia, para que ele tenha uma secagem uniforme, para você ter uma forragem de qualidade, um feno de qualidade, é realizado então o aleiramento. Então você pode fazer também através do garfo, ou através das máquinas também. Após o aleiramento, então vai vir o recolhimento. O recolhimento ele pode ser também através de ferramentas manuais ou também de maquinários, os quais também serão mostrados após a explicação. Após esse recolhimento, então ele vai ser armazenado. Essa armazenagem ela pode ser em galpão. Normalmente ela tem que ser protegida da luz, né, e ficar em local totalmente fechado para que não se obtenha umidade para depois ter possíveis crescimentos de fungos. Isso também seria prejudicial tanto para o feno, que ele perde a qualidade também, quanto para o animal. Fermentação não faz fermentação. Tá, vai de... Alimento. Ai, tô ruim. Onde o número das bactérias bactérias isso dura 21 dias. Tá, a fase anaeróbica é a que